Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal, no canal do Davis Tomé. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, confesso que eu estava muito ansioso para tratar deste assunto. Nós vamos falar sobre aromaterapia. O que é isso? Só que nós vamos falar com foco em perfumes da Bíblia. Qual era o perfume que acompanhou a vida de Jesus em toda a sua vida? Qual é o óleo que Salomão usava? Nós vamos falar sobre tudo isso. E para falar disso, eu trouxe aqui uma pessoa especialista, especial nisso. Estou aqui com a Vera Lúcia, que é aromaterapeuta. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Davis. Obrigado pela oportunidade. Isso aqui é muito gostoso e o assunto é muito especial, né? Eu vi que você veio bem preparada mesmo, trouxe acessórios. Pessoal, nós vamos mostrar tudo isso daqui. Tem um óleo aqui que eu quero sentir o cheiro, que eu não senti ainda, que eu estou esperando aqui para a gravação, para a gente sentir, para eu ter experiência com isso, porque eu já estudei sobre um óleo. Ela estudou sobre todos. Eu estudei sobre um que me encanta e você vai conhecer tudo isso aqui que tem a ver com Salomão, com a sabedoria de Salomão. Mas vamos lá, Vera. E aí? Tá. O que é aromaterapia? O que é uma aromaterapeuta? Sim, o aromaterapeuta, ele é um profissional que estuda os óleos essenciais. O que são os óleos essenciais? O óleo essencial é a alma da planta. É a alma não só plantas, como madeira, resinas e um universo de substâncias da natureza. Você está me dizendo que as frutas, as plantas, ela tem um óleo especial. Sim, todas elas? Todas elas têm. Ou seja, é a alma da planta. É o suprassumo. Nós, como cristãos, nós cremos que quando Deus começou e criou todas as coisas, Ele estabeleceu, Ele foi preparando todo um habitat para o homem. Ele foi preparando... Tanto que ele fez um jardim maravilhoso, né? O nosso contexto ocidental de jardim é uma graminha e algumas flores. Mas o Senhor não. Ele plantou um jardim completo. Ele plantou com pomares, com frutas, com fontes de água, com rios. Se você ler Gênesis, lê os primeiros capítulos de Gênesis, você vai se deliciar de conhecer, de entender isso. Você que ainda não leu a palavra, dá uma corridinha lá, aproveita com a nossa inspiração aqui e vai conhecer um pouco sobre a criação. Você vai ver como é que Deus preparou o mundo inteiro, até o universo, para quê? Para receber o homem. Para que o homem, esse ser feito à imagem e semelhança daquele que é o Criador de todas as coisas, pudesse com ele governar e administrar a terra. Maravilha. Então, a aromaterapia explora tudo isso. Explora esses recursos que estão à nossa disposição. E às vezes nós nem conhecemos. Não, e muitas nem vezes desconhecemos. Tem um nível de conhecimento empírico e científico. O empírico, que é através das nossas experiências, ele até que tem caminhado bem, né, com as nossas avós, usando os chás, usando as cascas dos alimentos, a casca da laranja. Eu, por exemplo, que sempre tive problemas respiratórios, desde criança fui tratada com xaropinho de guaco, xaropinho dessa erva, daquela erva. Tudo isso é aromaterapia. É a sabedoria popular já utilizando os óleos essenciais, as substâncias que estão presentes nas plantas em nosso benefício, para a nossa saúde. Ou seja, assim como Deus viu que tudo aquilo que ele havia feito era bom, não era só bom visualmente, mas era um bom, vamos dizer assim, no sentido integral da palavra. Era bom visualmente, era bom nutricionalmente para o homem e era bom também para ser absorvido, ser alimento para nós. Tanto que nós vemos que as pessoas que têm alimentação natural e saudável, ela vive mais tempo, né, gente? Tem uma qualidade de vida totalmente diferenciada.
E Vera, e aí você estava comentando aqui comigo antes da gente começar a gravar que tudo começa nos sentidos. Sim, certamente. Né? Tudo começa nos sentidos. E nós vemos que o olfato, né, é o sentido primitivo e visceral, o primeiro sentido. Você vê o bebê, como ele reconhece a sua mãe. Como o bebezinho se conecta à mamãe e é reconhecido depois, e reconhece a mamãe depois do nascimento, através do cheiro. Do cheiro. Você vê os animais na natureza também. Você olha, tem um rebanho de 10 mil cabeças. Como a mamãe identifica o filhote e o filhote identifica a mamãe? Maravilhoso. Através do cheiro. Tanto que determinados animais, se o bebê tem alguma contaminação ou acontece alguma coisa que quebra essa conexão de aromas, de olfato, ele rejeita a cria. É algo muito interessante de se estudar, de se conhecer, gente. Tá, e caminhando para a Bíblia, né? Você falou que ia comentar um pouco sobre o olfato na Bíblia. Sim, sim. Nós vamos falar sobre as narinas de Deus. Porque um dos atributos do Senhor é a longanimidade. Aí fala, nossa, o que significa essa palavra gigante, longanimidade? E se nós formos para o original, para o sentido etimológico, ou seja, a raiz da palavra, lá no centrinho, você encontra aquele de longas narinas. Nossa, nunca ouvi isso. Longas narinas. Ou seja, aquele que suporta, aquele que é longânimo em tempo. Ele age com calma, ele pondera primeiro antes de ter uma reação, antes de tomar uma decisão. Ele sonda todas as coisas, vê todos os fatos. Você pode ver que a Bíblia fala dessa linguagem especial de Deus, como ele busca nos sondar o homem, conhecer e se dar a conhecer, né? A coisa mais linda que nós temos no Gênesis é ver o homem se dando a conhecer, Deus se dando a conhecer, o Criador se dando a conhecer as suas criaturas, a Adão, né, e estabelecendo conexões com ele. Quando o Senhor começa a formar o homem, né, como a palavra diz que ele vai lá e pega a argila, o barro, aqueles minerais, aqueles nutrientes do barro, e ali ele constrói um boneco, né? Uma estátua de barro. Mas aí acontece uma coisa muito especial. Era só um boneco de barro, uma estátua. O que o Senhor faz? Se você pegar lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, você que está acompanhando. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E o Senhor soprou no nariz dele. Gente, ele soprou no nariz dele a respiração da vida. E assim o homem se tornou alma vivente. O que aconteceu? O primeiro sentido. Por isso que o nosso olfato é tão aguçado. Por isso que o nosso olfato é desperto. É através do olfato que nós chamamos de a extensão do cérebro. Ele é tão imediato. Tudo que você cheira, quer seja uma folha de papel, um aroma, uma fragrância, um cheiro do ambiente, vai diretamente. Ele entra pelo bulbo olfativo e vai diretamente para o seu cérebro. Nenhum outro sentido tem essa conexão tão direta e especial como o olfato tem. E digamos então que a vida entrou pelo olfato. A vida Foi entrou dada pelo olfato. pelas narinas. Porque se Deus não tivesse... Nos capítulos anteriores, o que ele fala? Haja isso, faça aquilo. E ele foi dando ordens através da fala. Ele usou o seu fôlego, mas Nossa, a fala tem uma especificação totalmente diferente, né? Nós entendemos que você pode ficar horas falando, né? Ele poderia ter continuado usando a fala para dar a vida. Sim, mas não. Ele
lançando as suas ordens, né? Seja assim, faça, aconteça, né? Porque ele fala, produza a terra, né? Produza a terra. E nós vemos que Gênesis é um livro de matrizes. Se você pega para estudar e busca a língua original, que é o hebraico, você vê que Gênesis é o livro das matrizes. O que seria livro das matrizes? O livro das matrizes, onde estão os primeiros, os primórdios de todas as coisas. Entende? A fauna, a flora, né? A flora, vegetação, alimentos, animais, e a fauna, os animais. E quando chega no 6º dia, Deus já tinha feito os astros e já tinha colocado cada coisa no seu lugar. Ele chega no 6º dia e começa a sua criação, né? A sua obra, nós dizemos a obra-prima de Deus, né? Depois de uma criação tão maravilhosa, né? Acho que é até um pouquinho de jactância do homem dizer que ele é obra-prima. Mas é o ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos referendar entre os seres vivos, nós somos primos, nós somos os primeiros. Porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Como a palavra diz lá, somos feitura sua, obra das suas mãos. Você foi feito pelas mãos do Criador. Você não foi feito através de uma ordem de Deus para que haja, faça-se. Não, ele colocou as suas mãos no barro. Ele moldou aquele barro. E eu entendo assim, que enquanto ele mexia no barro, né, enquanto você mexe em alguma coisa que é moldável como a argila, você vai colocando ali as suas impressões, as suas digitais, as marcas do seu dedo, as formas, o formato da sua mão, né? A própria palavra diz que nós temos as marcas de Deus em nós, no nosso corpo. E ele não faz o homem como um ser diferenciado, um ser assim. Não, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fantástico. Alguém já me disse, pastora Vera, mas como diz, é uma criatura, né? Um ser. Por que a imagem e semelhança? A imagem e semelhança. O que o senhor quer dizer com isso? O homem foi criado com o quê? Com o jeitão de Deus. Para quem olhasse lá, olha lá, parece, né? Você parece com ele. É o jeito, a semelhança, como se diz, a aparência, como o Mireiro comenta, né? A aparência de Deus estava ali nele. Mas depois de terminar a obra física, o que faltava? A vida, o sopro da vida. Fôlego, o fôlego da vida. Então, o Senhor sopra, vem de dentro do eterno. De dentro dele, ele sopra nas narinas do homem. Ativa o primeiro sentido, o sentido primordial, que é o olfato. E a partir daí, eu creio que, né, daquela primeira, deve ser aquela respiração eu imagino, perfeita. Eu vi um vídeo onde o médico, ele filma ele estourando a bolsa. A criança estava ali, a criança ia nascer e estava dentro da bolsa ainda. Sim, a placenta íntegra. Aí a hora que ele rasga, a criança faz isso. Você me fez lembrar agora desse vídeo. Ela, que é o primeiro respirar da criança. O primeiro respirar, exatamente. Porque ele estava onde? Ele estava ali é um bolsão de líquidos, né? O líquido amniótico e todas as proteínas que tem ali dentro. E estouro, quer dizer, ele veio. E vendo você falar assim agora, eu imagino, né? Imaginando aqui que foi mais ou menos isso mesmo. Isso mesmo. Eu creio que a respiração... Foi isso, foi aquele fôlego puxando, né, o ar, aquela intensidade. E todos os outros sentidos se estabeleceram através do primordial, que foi o olfato. O olfato. Tá, e aí, caminhando do olfato, você vai começar a falar dos perfumes. Sim. Né? Uma vez que nós já entramos nessa parte do olfato, quando nós perdemos o olfato, se chama anosmia.
É a perda total ou parcial do olfato. Você se lembra quando você fica resfriado? Qual é a sua reação? Nem quero comer. Você não sente o cheiro e aí interfere no gosto. Interfere, por conseguinte, no paladar. No paladar. O que acontece? Eu não estou sentindo gosto, mas vai, Davis, come. Ah, não estou sentindo nem o gosto disso. Então, é importante que nós vejamos as conexões. Né? Depois entram os outros sentidos, mas paladar está conectado também ao olfato. Ou seja, o olfato, ele traz para você a essência das coisas. Porque às vezes você fala, cheirinho de churrasco, que coisa boa. Você já não é aquela expectativa gostosa. E desperta até o emocional. O cheiro mexe no emocional. Certamente, é aí que nós vamos chegar. Suas emoções, seu humor, sua disposição. O cheiro desperta o meu humor? Tem a ver com o meu humor? Sim. Por quê? Porque a partir do que as moléculas de odor, entram, elas vão direto para o sistema límbico. Elas vão direto para o seu sistema límbico que se direciona ao seu cérebro. E cria ali a memória olfativa. Então você está me dizendo que a partir de hoje, se eu começar viver mais próximo aos cheiros que me agradam, eu tenho uma grande chance de estar mais bem, vamos dizer assim? Sim, então. A nossa melhora o meu humor, melhora a minha disposição. Exatamente. Eu tenho um ateliê há 16 anos, o Vera Essência. Né? E nós trabalhamos com cheiros, nós fazemos atendimento para pessoas com depressão e vários segmentos nessa área. Do emocional, segmentos na área de alma, de vidas. Como é que eu vou explicar para você? Quando a pessoa está com a vida toda bagunçada, deturpada, e não consegue focar, perde foco, perde o prazer pelas coisas, o prazer pela vida. Então, a nossa premissa, o nosso logo é bem-estar para bem viver. Olha. Se você não estiver bem, por conseguinte, você não vai viver bem. Então, quando você pega um óleo essencial, com aquela forma primária, com aquela forma exclusiva, perfeita, criado ali, com um padrão de qualidade total, pelas mãos do Criador, ali estão todas as substâncias. Lembra que já comentei que for tudo preparado para receber o homem? Ali já estão todas as substâncias que você precisa. E se você, por exemplo, está agitado, lembra o chá de camomila? A camomila tem componentes na sua formulação. Quando nós extraímos óleo essencial, ali tem toda uma listagem. Na sua formulação, ela tem as substâncias que, a hora que você toma um chazinho, ou que você faz uso do óleo essencial, uma gotinha na mão, esfregando, ou no lencinho e aspirando, qual vai ser o resultado? Lembra? Imediato. Narinas, sistema límbico, neurônios. E daí vai espalhando pelo seu corpo. Nossa, eu nunca vi o cheiro com essa profundidade. Então, mas o que acontece? Estou falando numa linguagem mais simples, tem uma linguagem mais científica, mas para nós aqui o interessante é falar na linguagem comum para que nós possamos entender. Se nós atentarmos para o valor de uma respiração, é como quando você vai para o campo. Eu e meu marido costumamos muito ir para as montanhas, ficar lá, a gente visita o lavandário, o olival, e se você parar e deixar a natureza, entrar em conexão com a criação de Deus, com a natureza, o cheiro da grama, meu amigo, o cheiro da grama. Ainda mais com chuva, né? O cheiro da grama vai mudar o seu humor, vai mudar os sentimentos que você está ali tentando trabalhar muitas vezes. Mas, Vera, é uma coisa tão simples, tão comum. A nossa cura,
A cura do homem, o bem-estar do homem, o bem viver está na natureza. Deus preparou tudo porque o homem precisa. Hoje nós fazemos usos de medicamentos e de áreas específicas, mas quando você usa uma substância natural, é totalmente diferente. Falando a grosso modo, ela entra pelas vias naturais de acesso ao seu cérebro. Ela não quebra nenhum padrão do seu cérebro. Ela não interfere em nenhuma atividade neural. Quando eu estou usando um óleo essencial, quando eu pego uma folhinha lá da laranjeira, né? Macero ali na mão e... Ai, que delícia. Que coisa boa. Uma coisa tão simples. Tão simplis. E de Gente, fácil acesso. De fácil acesso. Quem não tem uma plantinha no quintal, um pezinho de erva cidreira, um vasinho com hortelã? Alecrim, lembra do alecrim? Desperta os sentidos, estimulante. É maravilhoso. Qual é a diferença entre essa medicação e uma... ouso dizer medicação, porque é cura para a nossa alma, cura para os nossos sentidos, cura para o nosso físico. Eu ouso dizer isso porque, em contrapartida, um remédio manipulado e preparado num laboratório, eles vão pegar substâncias químicas, substâncias que já foram trabalhadas e manipuladas. Não são naturais. Elas vão fazer efeito no seu sistema nervoso? Vão, lógico que vão. Só que elas não entram pelo caminho correto. Olha. É daí que advém o quê? Os efeitos colaterais. Entendeu? O remédio melhora a minha dor de cabeça, mas em contrapartida detona com o meu estômago. Porque a força daquela substância, eu vou ingerir, vai detonar com o meu estômago sensível, vai atacar as paredes do estômago, a sensibilidade ali. Outro vai afetar o meu rim, porque tem uma substância que o meu organismo não consegue metabolizar. E vai lá dar trabalho para o meu rim. Entende? Ou para o fígado, né, que filtra tudo ali. Para o fígado também. Mas se você usar as substâncias naturais, se você usar os óleos essenciais, se você buscar essa fonte, a fonte da natureza, a resposta é diferenciada. Fantástico. Então, tem pessoas que chegam e falam, ô Vera, mas me fala aí. Parece que não faz efeito. Não faz efeito. Eu não estou entendendo. O que acontece? O nosso organismo, ele já foi contaminado. Porque qualquer coisa... Toma um Dorflex. Lá em casa até tem uma brincadeira com os meus filhos. Falam assim, qualquer coisa, a gente vai tomar Dorflex. A minha mãe fala para tomar um Dorflex. Né? O que que acontece? O Dorflex ele vai fazer o efeitinho lá, né? Vai, mas tem seus efeitos colaterais a longo prazo. Então, como vai ser a resposta do meu organismo? Quando eu tiver de novo aquela dor de cabeça, aquela tensão, né? Que ele é relaxante muscular. Eu vou buscar aquela medicação. Ah, mas e se eu começar a usar o chazinho de camomila? E se eu começar a aspirar os óleos essenciais, como a lavanda, que é a rainha dos óleos essenciais? O óleo essencial de lavanda é o rei da história. Em função do quê? Relaxamento. Bem-estar. A substância, os seus componentes são excelentes. Vai demorar um pouquinho mais, mas o seu organismo vai entendendo, à medida que você vai usando, que o caminho é aquele, que ele pode voltar ao caminho natural, ao caminho determinado pela sua própria fisiologia, para receber aquele efeito. Entende? É como seria, você vai fazendo um detox dos seus sentidos. Nós, nos dias que vivemos, precisamos fazer detox dos nossos sentidos. Por quê? Você não precisa do analgésico se você fazer o uso correto dos óleos essenciais. Você não precisa do relaxante muscular se você fizer o uso correto da lavanda, da camomila e dos chazinhos, do hortelã, da erva cidreira, que é a melissa, do capim-limão, cheio de componentes ultra
e maravilhosamente efetivos para a sua saúde. Mas precisa de uma continuidade. Não pode ter o que nós chamamos de dissolução de continuidade. Porque à medida que você vai usando, ele vai estabelecendo o seu bem-estar. Ou seja, vai começar a fazer efeito. O seu organismo vai aprender de novo a ir por aquele caminho correto. Medicação de farmácia, o produto manipulado em laboratório, ele quebra o ciclo, ele quebra a forma de entrada, ele passa direto, ele ignora praticamente o sistema límbico, ele vai direto na área do cérebro em que ele está determinado a atingir. Quebra os processos naturais. Quebra os processos naturais. E nós já estamos vivendo isso, né? Com o passar do tempo. Sim, tomando remédio, mais. cada vez mais tomando aquela medicação, você vai fazendo isso. Ou seja, é como se você quebrasse o padrão natural e passasse a aceitar aquilo que não que não seria o padrão natural, como se fosse o necessário. Ou seja, você vicia o seu organismo. E aonde isso começa a entrar na Bíblia? Sim, nós já falamos aqui da ansioso. criação, né? Da criação, né? Como Deus cria o homem e como ele estabelece o sentido primário, o olfato. Falamos das narinas de Deus, que é a longanimidade de Deus. Deus tem narizes longos, né? E usou dessas narinas para a nossa criação. E tem um versículo também que fala do bom perfume de Cristo, que nós, os cristãos, somos o bom perfume de Cristo. Mas que perfume é esse? Como é que acontece? Como é que é? Vamos lá? Vamos passar para os perfumes na palavra. Primeira coisa que nós precisamos entender. Naquele tempo, né, 5.000 anos, 4.000, 3.000 atrás, o que acontecia? Não havia diferenciação, porque hoje a gente fala, ou eu uso para... Um é remédio, o outro é perfume. Né? Esse aqui é para casa, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo. Não havia essa distinção. Né? Tanto que o primeiro perfume manipulado, que é o óleo de unção, ele é feito para consagração. O Senhor dá a receita para Moisés, com 4 componentes, mais azeite de oliva, para um óleo de unção para consagração dos sacerdotes, de tudo que era usado no tabernáculo. Então, o que acontece? Ele era usado, era específico para aquele uso. E o Senhor até deu ordens que não poderia usar para outra coisa. Era consagrado ali. É esse óleo que a gente usa hoje para fazer consagração? É o óleo de unção. Nas igrejas? Sim. Aquele que você mais vê? Pera aqui. Você tem aqui? Eu tenho aqui. Tá. Vamos achar aqui o óleo de unção. É um destes que tá fora. Pegando todos. Aqui. Olha. Tá. Esse aqui foi você que fez? Sim. Esse eu manipulei. Pode abrir para cheirar? Pode abrir. Ele está fechadinho, mas pode abrir. Pode, com certeza. Né? Eles vêm todos lacrados, você pode assim manipular. Faz ou passo a passo? Como que faz? Ele é um óleo de unção. O que significa a palavra unção? Unção é esfregar na pele. Entendeu? É sério? Unção significa esfregar na pele. Nossa! Nós achamos que é uma coisa tão diferenciada. Eu vou me ungir aqui, então. Então, por favor, unja-se. Qual é a composição desse óleo? Nós temos a mirra, né? Nós já vamos falar dela. Tá. Nós temos a canela, cinnamomum odoroso. Nós temos o cálamos e nós temos a acácia. São 4 fragrâncias. Essas 4 fragrâncias mais o azeite de oliva. Então, unção significa esfregar na pele. Esfregar na pele. Passar na pele. Entendeu? A unção significa isso. Essa composição foi criada, né, pelos... Vou deixar aqui fora. Pode deixar. Né, pelos homens, pelos sacerdotes, pelos homens determinados por Deus, que deu ordem a Moisés que se fizesse para a consagração do povo. Quando nós falamos de perfume, você volta lá. Os egípcios, os gregos, né? Os próprios hebreus, como que eles usavam
o que eram os perfumes para ele? Eram as fragrâncias. A mirra, o cálamo, a canela, né? E eram coisas preciosíssimas naquele tempo. Tanto que os mesmos componentes desse óleo de unção também eram usados distintamente, né? Porque esse era exclusivo, ninguém podia fazer igual, eram usados no dia a dia deles. Eles usavam a mirra como perfume, para perfumar o leito, perfumar as suas roupas, suas vestes, mas também usavam para a saúde, para cura. Eles aproveitavam todos os princípios, os componentes, sem conhecer quimicamente o produto, mas já usavam para a saúde. E mirra é possível fazer ainda hoje? O que é a mirra? Né? Aqui nós temos, aqui, olha, você pode pegar aqui. Vou mostrar. Isso aqui. Vamos lá. A mirra é uma resina aromática, né? Que verte espontaneamente. Tem uma aí que é bem redondinha, você vai dar para mostrar. Uma resina aromática, gente. Aqui tem várias pétalas, várias o que seria isso aqui? grãozinhos. Essa é a resina da mirra. Só que ela está no estado bruto. Entendeu? É uma planta? A mirra é uma pequena árvore. É a mirra conífera. É uma pequena árvore. E o que acontece? Você faz cortes, através de cortes na árvore e começa a verter aquela seiva, sabe? Nossa. Sabe aquele processo que acontece nas seringueiras aqui do Brasil? Sei. Então, é ali. Você faz cortes, né? Ela começa a verter. No começo, quando ela sai da árvore, ela está um pouco líquida ainda. Mas à medida que ela entra em contato com a atmosfera, ela vai endurecendo. Tanto e fica que você assim, vê, fica durinho. Tá colando. É como se ela fosse uma colinha. Ela vira uma resina. Entendeu? E depois dessa resina, através do processo de destilação, nós temos a mirra líquida, que é usada para perfumaria. A mirra é usada até hoje. Você provavelmente usa mirra todo dia e não sabe. Na onde? No shampoo? Não! Sabe, um dos produtos que nós usamos até hoje, usamos e não sabemos que tem mirra? Pasta dental. Nossa! Pasta dental tem mirra. Mirra é um excelente componente. É excelente para os dentes e a gengiva. As gengivas. Para um processo de gengivite, quem tem problemas de gengivite, fazendo uso da mirra, pode até ser com o dedo. Você tem aqui. Cadê, gente? Vamos procurar aqui. Esse aqui é o cálamo. Tem aqui. Cadê? A mirra. Olha, aqui nós temos a mirra, essa veio da Etiópia. Você abre uma gotinha e passa. Aqui para você cheirar também. Né? Nós temos mirra da Etiópia, temos mirra do Marrocos, nós temos isso que é gostoso. mirra em vários lugares do Oriente. Muito importante. É meio amadeirado mesmo. Ela é amadeirada, ela é terrosa, né? É forte, pungente. Forte. Né? A mirra ela é amarga no começo, né? Ela tem um fundo amargo, porém, quando você deixa mais um pouquinho na pele, você começa a sentir a doçura dela, a fragrância da mirra, a força da mirra. Então eles usavam tanto para perfume quanto para como medicina, como remédio. Né? Há 5.000 anos os egípcios já usavam a mirra, já usavam o cálamo, já usavam o olíbano. Os gregos também faziam uso. E você acredita que nós cada vez mais estamos perdendo essa medicina natural? Natural, né? No século XX para cá, acho que tem uns 200 anos para cá, com o crescimento do conhecimento nesta área da aromatologia e aromaterapia. A aromatologia ela é mais extensa, ela não pega só as plantas, ela vai até os minerais, ela é mais abrangente. Como chama? Aromatologia.
hein? Ela pega também os cheiros, os demais cheiros. Os cheiros da terra, os cheiros de um pneu, Nossa. o cheiro do metal, o cheiro dos resíduos, o cheiro dos minerais, entende? Os aromas dos minerais. Por quê? O ser humano interage com tudo isso. Você interage com tudo isso e tudo isso faz parte do seu dia a dia. Faz bem ou faz mal? Nós somos mais afetados do que nós entendemos, do que nós percebemos, do que nós temos consciência. Mas é como eu sempre costumo dizer, o que eu não conheço, o que eu desconheço, eu não posso desfrutar. Então, esse é um conhecimento muito precioso. A partir do momento que você entende que aquela plantinha que você tem lá no quintal, no jardim, na horta, ela é cura para a sua vida, é cura para o seu corpo, é cura para as suas emoções, que você pode até muitas vezes deixar o diazepam de lado ou qualquer desses ansiolíticos aí e tomar um bom chá bem feito com o capim-limão, com a camomila, com outras ervas e obter um resultado muito melhor, muito mais eficiente. Porque o resultado da medicação é bom, ele cumpre a proposta, mas ele é agressivo ao seu organismo. Sim, você chama isso de não é um meio natural. Não seria um meio natural. Ou seja, o que foi deixado pronto para o homem, né? Com tudo prontinho. O Senhor, quando ele coloca o homem no jardim, ele não fala, vai lá e se vira. Não, ele fala, filho, vai e administra o que eu preparei para você. Está tudo pronto, tudo preparado. Havia plantas para comestíveis, havia sementes, havia tudo. E o homem não precisava nem se preocupar em replantar alguma coisa. A ele é dado o governo, a administração das coisas, de todas as coisas. E aí, o que mais aí nós temos de Bíblia relacionado ao óleo? A mirra, é a mirra que acompanha a vida de Jesus? Sim, é a mirra. Ela é o símbolo da renúncia e da obediência de Cristo. Se você... Vamos lá no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu... Tá bem facinho aqui. No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus nasce em Belém de Judá. Passou um tempinho, os reis magos chegam, aqueles astrônomos que entenderam, né, pelo estudo da palavra, pelos estudos que eles aprenderam. Os historiadores judeus ousam dizer que eles aprenderam lá na Babilônia com Daniel. Nossa! E eles, por quê? Porque Daniel foi proeminente na Babilônia. Se você estudar lá no livro de Daniel, você vai conhecer a história desse homem e demais homens que eram da tribo de Judá, que foram levados para a Babilônia para servir ao rei, né? E ali eles são figuras de destaque no governo também e honram a Deus com a sua vida. E despertam naqueles sábios e despertam naqueles estudiosos o desejo de conhecer a Deus. Quando aqueles homens começam a conhecer a Deus e entender que todo o universo, até o espaço, o Senhor comanda e coordena, eles passam a acompanhar aqueles astrônomos, que aqueles reis eram sábios, eram astrônomos e estudiosos. Eles entenderam que aquela estrela, né, aquela conjunção de planetas que é mencionado pelos estudos. É complexo isso, né? É bem complexo. A gente, uma hora ainda pode chegar nisso. Você vê o nascimento de Cristo através da astronomia. Sim, é muito interessante. Voltando ao Gênesis, nós já estamos quase saindo daqui, mas é rapidinho. Voltando ao Gênesis, para que o Senhor estabelece os astros no céu? Sol, lua, as estrelas e tudo mais. A palavra diz, eles servirão para ensinar, para mostrar os tempos e as estações. Os tempos e as estações. Então, se nós soubermos como ler, se nós lermos e buscarmos entender a palavra, você vai dizer, puxa vida, que é isso? Por que eu não vi isso antes? Concordo. Porque eu não conheço, eu não desfruto. Aqueles homens souberam em primeira mão
vieram lá da Babilônia, gente, vieram de longe para encontrar o rei. E tanto que eles acham que eles começam a achar que aquilo é um fator comum. Vão a Herodes, né? Vão ao rei da época. Onde está? Onde está o pequeno príncipe que nasceu? Onde está, né? O rei. Viemos prestar homenagens. Aí toda a Israel fica em burburinho, todo aquele comentário, mas o que é isso? Que história é essa? E principalmente as figuras de autoridade. Mas que rei é esse? Né? O rei já começa a coçar. Quem é? O rei sou eu. Que conversa é essa? E aí você está me dizendo que esse cheiro que eu estou cheirando aqui agora é o que levaram para Jesus. Sim, o que eles levaram? Ouro, né? Simbolizando a realeza, o incenso, que simbolizando o sacerdócio de Cristo, e a mirra, simbolizando o ministério dele. A jornada que ele ia passar, que ele tinha à frente. Por isso que nós chamamos a mirra de a essência de Cristo. No Salmo 45, nós temos o óleo da alegria. E no verso 7 e 8, ele fala que o Senhor ungiu a Cristo e o adornou com o óleo da alegria. E ele dá os componentes do óleo. Nossa! O aloés, a cássia e a mirra. Olha a o mirra óleo da lá alegria? de novo. O óleo da alegria. Mas é os três misturados ou cada um é um? Não, como que você faz um óleo? Vamos voltar lá no óleo de unção. Moisés, o Senhor disse a Moisés no versículo 22 de Êxodo 30. Você pega 6 quilos de mirra, 6 quilos de acácia, 3 quilos, né, nas medidas da época, 3 quilos de cálamo e 3 quilos de canela. E na época, seria um galãozinho, né, vamos dizer, de 5, 6 litros de azeite puro de oliva. Azeite batido, como era dito na época. Deus que deu essa direção para ele fazer dessa forma. Sim, tudo ele recebeu do Senhor, toda a direção. Até das roupas, do que se devia ser, de tudo como seria o tabernáculo, como funcionaria. Então, o Senhor dá a ele. Por que o Senhor pede o azeite de oliva? Porque o azeite, todo o óleo essencial, ele precisa de um veículo carreador. Como é extraído o óleo essencial? Pela maceração da planta, com vários processos. Tem uma sequência de processos. Mas as moléculas são muito voláteis. Elas são delicadas e sensíveis. Os alcoóis da planta, a essência que sai lá. Então, ela precisa de um óleo que nós chamamos na aromaterapia de óleo carreador. O que é o óleo carreador? É o óleo base. O óleo base do óleo de unção é o azeite. E também é o que simboliza o Espírito Santo. As 4 fragrâncias do óleo de unção apontam para quem? Para Cristo. Cada uma representa uma das virtudes do Mashiach. Porque Jesus é chamado de Yeshua, né, o nome hebraico, Yeshua HaMashiach. Yeshua, o Cristo. Jesus, o ungido. Entendeu? Então, o Mashiach. Tudo reflete para ele. Todo o Velho Testamento, toda a antiga aliança, ela é sombra, ela é como um farol apontando para aquele que viria. E você já fez esse óleo? O de alegria? Sim, sim, sim. Esse da alegria que você está falando é o que você acabou de falar aí, pega essa medida que você acabou de falar? O óleo de unção? Gente, para vocês terem uma ideia, eu trabalho há 16 anos no ramo. Eu já manipulei, deixa eu ver, entre 2.300 e 2.500 litros de óleo de unção. Porque eu trabalho servindo os ministérios, ministério apostólico, geralmente, escolas de sacerdotes, escolas de profetas. E nessas escolas, costuma-se ungir como se ungia na Bíblia, nos tempos da Bíblia. Como que se ungia? Com o chifre
O chofar, numa próxima vez eu trago o chofar para nós mostrarmos para o pessoal conhecer. O chofar, que é aquele chifre de antílope preparado, né? Como Samuel ungiu a Jesus, como os reis eram ungidos naquele tempo. Jesus não, perdão. Samuel ungiu a Davi, como os reis eram ungidos. Então, eles levam para as escolas o mesmo tipo de unção. Então, era em torno de... tinha 200 alunos, em torno de 700 ml a 1 litro para cada aluno. Quantos litros de óleo eu tinha que fazer? 200, 220 litros. E era de derramar mesmo? Sim, era derramado sobre a cabeça. Derrama-se sobre a cabeça e escorre pelo corpo. Entendeu? Simbolizando a aprovação, a afirmação sacerdotal, a habilitação sacerdotal. Assim como Davi foi ungido, por Samuel. Lá em 1 Samuel 17, você vai encontrar essa história linda, maravilhosa. E qual é o óleo que mais te encanta? De tudo que você já fez. Esse aqui você pega e fala, esse daqui, pela história, pelo cheiro, esse aqui é o que eu mais gosto. Esse aqui me encanta. Esse aqui eu fico emocionada. Qual é? Eu volto aqui. Mirra. A mirra? A mirra. A mirra, em primeiro lugar. O olíbano tem a sua parcela, né? O olíbano, o incenso. E depois a gente pode falar em uma próxima oportunidade sobre o incenso, né? Que, da mesma forma que foi feito o óleo de unção, para a unção, também foi feito um incenso para ser queimado na presença do Senhor. Olha aí a conexão olfativa. O cheiro de novo. Olha a conexão olfativa. E aquelas fragrâncias que foram usadas ali, era especial também, exclusivo, único, era apresentada diante do Senhor, queimada, e subia a fumaça, subia aquele cheiro. Nossa, que interessante. E era recebido pelo Senhor como aroma suave. A origem, eu gosto muito de etimologia. O que é etimologia? A raiz das palavras. Você ir lá na raiz das palavras. A palavra perfume. Vamos traduzir, vamos pegar no grego, perfum. Vem pela fumaça. Nossa. Da fumaça. Os árabes, principalmente, eles usam muito o olíbano, eles usam muito as resinas, e um dos pontos que eles fazem é a queima, né, que já é costume no Oriente mesmo, a queima. Por isso que nós temos as resinas. Você vê, às vezes, reportagens sobre os mercados lá em Marrocos, os mercados em Jerusalém, os mercados na Arábia. Você vê aqueles montes de sacos de resinas. Falei, mas que eles usam essa resina? É colocada num recipiente, que ele é como um fogareirozinho, e coloca-se fogo embaixo. E aquela resina começa a liberar o odor sobre o ambiente. É que nem os orientais usam um incenso no ambiente. Aquela resina. E é de uma intensidade tal, a queima ali da resina, porque a hora que queima a resina, ela vai liberar o óleo essencial, liberar aquela molécula de odor. Aquela molécula de odor vai e se prende aonde tiver espaço. Ou seja, você fica perfumado dos pés à cabeça. As suas vestes ficam perfumadas. O seu cabelo fica perfumado. Você, por completo, fica perfumado. Nossa, eu vejo você falando assim, eu vejo o quanto a gente perdeu, quanto a gente está perdendo essas coisas. Sim, por não conhecê-las. Né? Por isso a cultura, também tem a ver com a cultura. Exatamente. Nós perdemos, em primeiro lugar, os sentidos. Nossos sentidos são totalmente deturpados. O olfato, nós não respeitamos os nossos sentidos. O olfato, ele se apura com o passar do tempo. Você vai aprendendo. O gosto, o gosto, ele vem pelo olfato. O paladar e o olfato é totalmente conectados. Você aprender a saborear as coisas, saborear o alimento, saborear, sentir o cheiro. Você já viu o cheiro do café? Quer coisa mais agradável que o cheiro de café pela manhã? É. O que acontece quando você sente o cheirinho do café pela manhã? Naturalmente, assim, primeira coisa. Dá vontade de tomar café. Depois, aqui dentro, é uma sensação de
Estou começando bem o meu dia com um Isso. cafezinho. É um relaxamento, né? Um relaxamento. Tá tenso, vai tomar um café. Vai tomar um café. O que está liberado no ar? Os óleos essenciais do café. Tá ali no ar. E você mostrou isso aqui. O que é isso aqui? Vamos aproveitar e falar. Ah, tá. Esse aqui é a resina do olíbano. É incenso. Essa é de incenso. Incenso. Eu trouxe 2 resinas para vocês terem uma ideia. Ela é um pouquinho mais granulosa, Vou mostrar aqui. mas também tem o mesmo uso, da mesma forma. Isso aqui também é planta. Resina, de Resina. uma planta. Ah, resina também. Da planta. Tá. Quando eu falar em resina, você Entendi. lembra Vai. da seringueira lá. Árvore, Nossa, que cheiro gostoso. casca, corta e libera a resina. Nossa, como que pode uma resina ser tão perfumada? Isso aqui é só resina, não tem nada. Não, é só a resina. Então, da resina, ela é destilada e se tira o óleo essencial. É extremamente apreciado. Nos tempos antigos, isso valia ouro, gente. Ô, Vera. Era preço de ouro. Preço de ouro mesmo. Alguns, como o cinamomo odoroso, que é a canela, valia mais que ouro, né? Naquele tempo. Antes da gente falar de tudo isso aqui, eu queria falar de um especial, né? Que a gente ia chegar lá, mas vamos sim. pular, tá? Ele quer pular, ele não aguenta. Eu queria falar do sândalo. Ah, Porque teve uma época da minha vida que eu estava estudando... vai falando aí, que eu vou procurar o Tá. sândalo aqui. Teve uma época da minha vida que eu estava estudando, eu quero sentir o cheiro dele agora. Nunca senti o cheiro disso. Fica à vontade. Eu estava estudando muito sobre Salomão. Sim. E aí, você me corrige se eu estiver errado, tá? Não. Até trouxe alguns versículos aqui que eu queria compartilhar com você. Sim, pode falar. Eu vi que eles construíam os templos com a madeira de sândalo. Sim, Né? sândalo e cedro. Isso, sândalo e cedro. E cedro. E aí, agora eu vou fugir um pouco da Bíblia, tá? Sim, sim. E aí, eu descobrindo nesse estudo que tem várias pessoas que acreditam nisso, que nós temos uma glândula, realmente nós temos uma glândula pineal. Você vai falar disso, eu sei que do seu escopo aí está isso. Que é um órgão mesmo que a gente tem aqui. Sim. Que eles associam à espiritualidade. Sim. Né? Eles falam que a glândula pineal tem foto na internet. Se você Sim. for no Google e colocar glândula pineal, você vai ver que tiraram foto, o médico tirou foto lá. E em países de primeiro mundo, olha para você ver que interessante. Eu sei que você vai complementar tudo que eu estou falando aqui. Sim. Em países de primeiro mundo, eles falam que o flúor que contém na água da Sabesp, aqui no nosso, né, que contém na pasta de dente, ela resseca a nossa glândula pineal. E tem a ver também com a nossa... efeito colateral. Isso, que tem a ver com a nossa espiritualidade e tem a ver com a nossa inteligência. Interfere na nossa inteligência também. E eu já ouvi também uma matéria uma vez falando que em países de primeiro mundo, eles lutaram para que tirasse o flúor da água. Sim. E tiraram, tá? E tem pessoas que até pegam a água e tem uma maquininha, eles compram uma máquina para tirar o flúor e para começar a tomar para hidratar. Sim. Hidratar. Água limpa, né? Pura. Isso, Água pura. Isso. Para hidratar a glândula pineal. Agora vamos lá. O que você hidrata a glândula pineal que tem a ver com a espiritualidade? Resumindo, e tem a ver com a Na espiritualidade. aromaterapia. Isso. Na Esse óleo. aromaterapia. Com sândalo. Com sândalo. Sim, E também. é isso mesmo. Tá E aí, certo. eu comecei a linkar as coisas, né? Eu falei, cara, Salomão, ele construía com essa madeira. Agora você imagina essa madeira, uma casa, um templo construído com essa madeira, esse cheiro, o tempo todo, o quanto não ia hidratando essa glândula que tem a ver com a inteligência e tem a ver com a espiritualidade. Sim. Enquanto você comenta, eu vou trazer o versículo aqui, ó, que eu separei. O rei, em Reis 10:12. 10:12. O rei usou este carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. Como aquela, preciosíssima. E aí, em 1 Coríntios 9:10, diz assim: os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Quer dizer, isso daqui estava na categoria do ouro, de pedras valorizadas. Era assim que eram valorizadas as especiarias e as madeiras. Nós perdemos esse entendimento da preciosidade
dessas Agora, imagina matérias. o que não tem por trás disso daqui. Sim, Para ser tão... E que eles sabiam que nós deixamos perder. Sim. O sândalo ele tem 90% de sesquiterpeno. Sesquiterpeno é uma substância que oxigena o cérebro. Aí você vê aqui, não só a glândula pineal, como a pituitária, que fica um pouquinho mais acima. Entende? Então, a grosso modo, o que nós vamos dizer? O sândalo alinha as suas ondas cerebrais. Nossa. Eu posso abrir? Pode abrir. Eu esperei por esse dia para saber o que é o cheiro desse sândalo. Pode abrir. Ó, tava lacrado, gente. Tava ó. lacrado. Tô tendo a honra de... Veio Tô tendo a honra de sentir o cheiro. Em primeira Vamos mão, dizer hein? em aspas, tá? Que colaborou para a sabedoria de Salomão. Ele vivia naquele contexto ali, Sim, de então, madeira. tudo alinhadinho, né? Ele Tudo vivia alinhadinho. alinhadinho. Deixa eu ver. Nossa, é bem suave. É bem suave. Né? Ele permite, o estado de meditação, você entra num estado de meditação e, gente, isso é bíblico, não é misticismo, não é invenção, meus queridos. Eu tô com dificuldade aqui para tirar um pouquinho. Dá uma inclinadinha, assim. que ele vai sair. Aí saiu. Saiu, inclinando, Tá. entra o ar e sai o... Ó, vou passar. Né? Porque ele é conta-gotas, para que você use até a última gotinha. É bem suave. Ele é suave. Suave. É um perfume. Ele é um perfume mesmo. É um perfume. Então, você pode isso usar... aqui também é extraído da mesma forma. Sim, extraído da mesma forma. Porque tem a mirra, ela verte espontaneamente. Por isso que ela é associada ao ministério de Cristo. Cristo se deu, se entregou. Ninguém tirou nada dele, ninguém tomou. Ele se entregou por nós. Agora, as madeiras, você vai fazer destilação. Então, um óleo de sândalo, se você encontrar 10 ml de óleo de sândalo, ou 5 que seja, né, porque ele é bem precioso, e te disserem para você que é 60, 70, 80, 100 reais, não compre porque é falso. Nossa, é caro assim? E vem isso aqui. Quantos ml tem aqui? 10 ml. Cada frasquinho desse tem 10 ml. Tem alguns aqui que tem 5 ml. O Líbano, 5 ml. Entendeu? São preciosos, gente. Não é fácil de achar. Por exemplo, para você fazer 1 litro de óleo essencial de rosas, você precisa de toneladas de pétalas. Por quê? Porque se extrai, se espreme, tira o supra-sumo. Para você entender como é precioso o óleo essencial. E tanto é tão precioso que nós temos que tomar cuidado para o bom uso. O sábio, ele sabe usar a natureza e também preservá-la. Isso Deus nos deixou como uma herança preciosa. É para o homem cuidar da terra, não é para destruir, gente. Usar tudo com sabedoria, com equidade, com parcimônia. Você não precisa tomar banho de sândalo. Basta uma gota que você passa na mão ou no lencinho e aspira. Tá tudo cheirando aqui, tá? Só avisar o pessoal que tá cheirando tudo aqui com esses olhos que a gente tá abrindo aqui. E tem o seu momento ali de tranquilidade, agradecendo a Deus, se conectando, sintonizando, apreciando aquilo ali. Apreciando bem-estar para bem viver. Que é melhor que isso? Alinha as suas emoções, estabelece ali um ambiente de paz. Você sai dali, vai para o seu dia a dia renovado. É muito emocionante, sabia? Você saber toda essa história, né? Que a gente falou aqui e você poder ter contato com algo que foi tão precioso na história, né? Que fez parte da vida de Cristo, que fez parte da vida de Salomão. Da vida de Salomão. Era muito usado nos tempos bíblicos. E fazia-se sachêzinhos com a resina da mirra. As mulheres colocavam o colarzinho, um cordão, né? Com o sachêzinho. E colocava entre os seios para se perfumar para o amado. Ou colocava no leito. Nossa. Sabe? Era todo aquele cuidado especial, né? Apreciando. Imagina você chegar no seu quarto,
né? Tá lá a sua cama limpinha, com umas gotinhas de canela, ou de lavanda, ou do olíbano, que seja. Que enquanto a pessoa colocou e deixou lá, já invadiu o ambiente e o ambiente está propício para você absorver aquele aroma e ter uma noite, ou uma tarde, ou seu período de descanso. Esse olíbano é bíblico? Sim, incenso. É o o que nós incenso. chamamos de incenso. Tá, entendi. É essa resina, o olíbano. Entendi. Daqui entendeu? é feito isso aqui. Então, nós temos muitas resinas, gente. Temos o cedro também, que ele é totalmente maravilhoso e você relaxa. Cada um vai pegando o sândalo pega as ondas cerebrais. O cedro, ele age na circulação. Entende? É como se cada formulazinha, deixa eu ver, se o seu problema é aqui, você está muito agitado, é nas ondas cerebrais, vai no sândalo. Você precisa se acalmar, vai no olíbano. Cada uma para uma área do seu físico. Gente, nada disso é misticismo, é cura natural, da natureza para você. Daquilo que o Senhor criou para os seus sentidos, para te abençoar, para te fazer viver melhor. Porque às vezes, né, você falando que é cura para os sentidos, a pessoa pensa que já é um misticismo, que você já está entrando em outra área. Não, é tudo natural, componentes naturais, produtos naturais, tudo da natureza, que você vai aprendendo e com o avanço da ciência você vai entendendo, você vai fazendo, como se diz, a leitura daqueles componentes da planta. O que a planta te oferece, quais são os benefícios que você pode aproveitar ali, né? Então, tão cedro, triste. cipreste, olíbano, deixa eu ver se tem mais algum, perdão. Gálbano, eu tenho gálbano aqui também, se você quiser cheirar, tem. Mas o que é o gálbano? O gálbano também é outra resina. Tudo que você está falando é bíblico? Sim. Todos esses que você está falando? eu peguei na Bíblia. Isopo, a murta. Vamos na murta. A murta é uma plantinha de jardim maravilhosa. Rainha Esther. Lembra de Esther? O nome dela original, o nome de batismo era Hadassa. Hadassa significa murta. Murta é uma árvore. Né? Quando ela cresce, ela se torna uma árvore. Muito especial, é Myrtus communis. O óleo de murta é muito bom para quando a gente está impaciente. Ele trabalha nas nossas ondas cerebrais. Tá vendo como é tudo medicina? É tudo cura através da medicina natural. Não tem nada de misticismo na história. Nós estamos aprendendo. Esses que você citou aí, você consegue fazer uma relação rápida de todos esses óleos com os personagens? Ou quem usava, ou que... Sim, vamos lá. Vamos aqui. O sândalo não precisa, você já associou... Não, mas fala, deixa eu ver sua visão do sândalo. Associou a Salomão. A minha visão do sândalo é isso, é Santalum album, né? Porque sempre no latim, Santalum album, árvore. Árvore de sândalo é uma madeira preciosa. Ela amadurece, ou que seja, cresce, e aos 30 anos. Então, temos que ter muito cuidado com a madeira para usá-la, né? Usar com sabedoria, aproveitar toda a madeira. Porque leva 25, 30 anos. Você vai lá e derruba em 5 minutos com uma serra lá, em 5 minutos. Então, ela está associada a Salomão nessa história, tanto os móveis do templo, como o uso. A sabedoria de Salomão ficava bem equilibrada. Né? Não, eu fico imaginando você dentro de um... Imagina uma casa feita dessa madeira, o cheiro que não ia ficar. E, olha aqui, o cedro. Vamos lá para a unção de Cristo. E no Salmo 91, 13, diz que como a palmeira florescerão os justos, crescerão como o cedro do Líbano. Somos comparados a cedros. O cedro é majestoso, uma árvore linda, que não se corrompe. Entende? Olha a alegoria, olha o figurado. A ligação. A ligação.
A comparação. A comparação. E o cedro tem uma virtude especial. Ele é mucolítico. O que é uma substância mucolítica? Ela libera, retira do seu organismo todo muco indevido. Porque tem os mucos naturais que nós temos. Mas muco indevido, muco que causa inflamação. Os catarros mentais que falam, os catarros das nossas fossas nasais. O cedro faz isso, o óleo essencial de cedro. Você aspirando, você usando sistematicamente, ele vai limpando. Gente, dá para fazer um detox do corpo total com produtos, com óleos essenciais, substâncias naturais. O cipreste, né? Você sabia que as portas da capela lá do Templo de São Pedro em Roma é feita com cipreste? E o que seria o cipreste? O cipreste, outra árvore. A sequência de árvores, sândalo, cedro e o cipreste. Ela tem 1.200 anos aquela madeira e continua lá, inalterada, perfeita, íntegra. Porque Irão mandou essa mensagem a Salomão, Reis 5:22. Aí, os nossos amigos aqui. Ouvi a ordem que me dirigiste e cumprirei todos os teus desejos, nos tocante às madeiras, com o cedro, com o cipreste e com o sândalo. Ou seja, Salomão escolhia as madeiras. Salomão estudava muito, né? Ele era um homem tremendamente voltado, que você lendo o Eclesiastes, você vê que a busca dele, que ele fala ali que ele foi buscar conhecer a natureza, ele foi conhecer os animais, ele foi conhecer outros povos, ele foi conhecer como funcionava, como não funcionava. Ele vasculhou. Eu considero, por exemplo, aqui na Era Moderna, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha um pouco dessa coisa de Salomão, tanto que ele tinha projetos em todas as áreas, né? Em todas as áreas você vê que ele tinha projetos, não era só. Então, foi assim que Salomão fazia. E eu creio que ele desenvolvia a sabedoria que lhe foi dada por Deus. Olha que interessante. Porque Deus deixou tudo pronto para nós, deixou tudo preparado para o homem. Ele desenvolveu. Quando ele diz, vá e desenvolva, vá e administre. O administrar está relacionado a isso, ao desenvolvimento das coisas. Então, é dado ao homem desenvolvimento no corpo, no físico, na área física, na área emocional, a alma, sentimentos e emoções, e na área espiritual, a conexão com o eterno. Olha aqui, está vendo como todas as coisas se encaixam? É um encaixe perfeito. Há 3.000 anos atrás já se usava o incenso. Há 3.000 anos atrás já se usava o incenso para perfumar o ambiente, para meditação, para cura de sistema digestivo também. De onde vem essa sabedoria, né? Veja bem. A rainha de Sabá, o que ela leva de presente para o rei Salomão? Boswellia carteri, o Líbano. O nosso incenso. Nossa. Como era valioso. Valioso como ouro. E depois os reis magos levam para Jesus incenso, né? Simbolizando o sacerdócio. Uma classe baixa, por exemplo, jamais teria acesso a isso aqui. Não teria acesso. Nem o cheiro sentia. Nem o cheiro sentia, não conhecia. Eu poderia até conhecer se servisse como os catadores, né? Como o pessoal que ia lá extrair os cheiros. Peraí, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Aqui nós temos o gálbano, que tá aqui. O gálbano está aqui. O ládano, deixa eu ver se tem. O ládano, que é o cisto, aqui. É um aroma intenso também. O Senhor disse a Moisés: arranja, prepara essas essências aromáticas. A resina, o âmbar, o gálbano, o cisto, substâncias aromáticas e olíbano puro em partes iguais. Prepare um incenso perfumado, composto segundo a arte do perfumista, bem dosado, puro,
e santo para mim. Olha a conexão dos aromas. Deus gostava de cheiro. Deus gosta de cheiro. Deus gosta. Tanto que a sua família, que nós, os filhos, os cristãos, os filhos de Deus, eles se tornam para ele cheiro, aroma, a fragrância de Cristo. E nós nos voltarmos e reconhecermos Jesus como nosso Senhor, não só como Salvador, né? Que a porta, o pessoal entra tudo pela salvação, né? Mas a salvação é só a porta. Ele é nosso Senhor. Ele está sobre nossa cabeça. E Ele comunga conosco, ou seja, Ele transfere as suas virtudes para nós. A sua mirra, através de nós carregarmos a nossa cruz todos os dias. As essências do Senhor, a unção da alegria, que é o quê? Não é uma alegria de euforia, alegria momentânea, alegria de coisas que eu conquistei, ou a alegria do momento, é a alegria perene. A alegria de saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai e a quem você pertence. Maravilha. Olha, não é lindo mesmo? Maravilha. Nós temos o benjoim. Benjoim é curativo. Pessoas com feridas na pele. Pessoas com escaras. Passa a resina de benjoim. Passa a tintura de benjoim. Eu comecei a tratar de uma pessoa com... Eu fiz para ela, manipulei sabonete com a resina, com a tintura de benjoim. Para ela tratar um tipo de alergia que ela possuía, que era emocional, mas depois veio um fundo fisiológico. Aí eu fiz sabonetes de benjoim. E olha que o sabonete não fez efeito só na pele. Ela se transformou com aquilo. Ela falou assim, eu não quero mais ficar sem essa essência, Verinha. Nossa. Faz para mim, eu quero essa unção de benjoim. Tem como fazer sabonete com o sândalo? Você pode fazer sabonete, você pode fazer aromatizador de ambiente, você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode fazer um sabonete. Mas... usando desse jeitinho, já vai ser benéfico para você. Tem pessoas que me pedem para fazer o aromatizador para a cama. Eu costumo chamar de renovador de lençóis. Que você troca a sua cama, vai lá e num frasco spray e usa. E deixa ali tudo ajeitadinho. À noite, quando você chega naquele quarto, o ambiente está preparado para o seu descanso. Ô Vera, o que é isso aqui? É uma embalagem bonitinha para nas nossas fitinhas olfativas, se você quiser colocar aqui, em vez de usar na pele. Entendi. Tá vendo? Não é uma gracinha, gente? Entendi. Legal. Em vez de colocar na pele, você coloca porque aqui. nós precisamos do quê? De um papel que tem uma gramatura mais reforçadinha, né? O que é a gramatura? É a espessura do papel. Uma gramatura mais reforçadinha para segurar as moléculas de cheiro para nós conhecermos. E as pessoas que te pedem, elas conhecem esse contexto desse perfume? Geralmente, quando nós fazemos um atendimento, né? Que fazemos um atendimento, eu vou... Tem uma fichinha que a pessoa vai preenchendo e, a partir dali, a gente começa a trabalhar. Mas, um exemplo, eu queria o sândalo porque eu conheço a história. Sim. Mas a pessoa que te pede, ela sabe o que tem por trás daquilo que ela está pedindo? Às vezes ela vem com um sintoma, né? Que nem as minhas clientes da lavanda. É um sintoma. Vem com sintoma. Aí eu queria dizer porque eu estou assim... Lavanda para você, dos pés à cabeça. Entendi. Então, na verdade, ela chega com uma ela dor... chega com sintoma... e quer o óleo. Com uma realidade, e quer o perfume. Com um problema, né? Aí nós vamos buscar, através dos óleos essenciais, buscar uma cura natural para ela. Entendi. Mas eu digo assim, alguém chega e fala, eu quero o sândalo porque eu vi lá que Salomão... Sim. Acontece isso também. A pessoa chega a questão do benjoim. A menina depois conseguiu conhecer o benjoim e veio. Você trabalha, você faz. Nem queria saber. É curioso. Quem não tem vontade de tudo que você leu, de tudo que você está falando, quem não tem vontade de sentir o cheiro? Né? Sim, Imagina, Deus deu uma receita.
Eu quero sentir o cheiro dessa receita que Deus deu. Sim, exatamente. Se vem de Deus, gente, é coisa boa. Já imaginou? É coisa boa. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu acho o benjoim. Acácia, ó, junção, nardo. Deixa eu deixar o nardo aqui que já vamos falar dele. Mirra, benjoim styrax. Também é uma resina. A árvore do é chamada de benjoeiro, né? E benjoim styrax é o nome científico. Ela é totalmente maravilhosa para pele, para todo tipo de ulceração de pele. Você usa, muito boa também. E também tem um efeito benéfico como vermes, para vermes também. E tem uma sequência. Gente, eu ouso dizer que nós somos estudantes de aromaterapia. Ninguém consegue se formar. Porque é uma gama tão intensa, tão perfeita, tão maravilhosa. É natureza pura. Vocês dão ênfase em detalhes. Não dá como você dizer, aprendi tudo, sei tudo. Nunca. Você está sempre aprendendo, sempre encontrando novas plantas, sempre aprendendo a respeito, né? E nós temos essa maravilha no nosso país. Uma fauna, né, e uma flora. Temos árvores, plantas, substratos que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo, como a nossa Amazônia, que está ali para ser explorada, ser conhecida. Então, assim, de você falar, puxa, eu perdi tudo isso até agora, não conhecia essas maravilhas. Agora você está conhecendo um pouquinho. Gente, isso aqui é só um papinho, é pouquinha coisa. Mas é fantástico. Né? Depois, quem interessar, eu tenho sugestões de livros para ler, livros para você ler sobre a aromaterapia para criança, o que você pode usar. E, pasme, aromaterapia para os pets. Nossa! As plantas ideais para você ter no seu jardim, para você cuidar do seu cachorro, para tirar a ansiedade do cachorro, para até fazer sabonete e dar banho no cachorro para ajudar em problemas de pele, em problemas de pelo e por aí vai. Olha que coisa linda. Quer dizer, fantástico. É perfeito, não fica arestas. A natureza não deixa pontos soltos. Deus fez o pacote completo, perfeito ali. Vamos falar um pouquinho de nardo? Vamos. Depois a gente vai falar do benjoim. Não, peraí, vamos voltar no benjoim styrax, que eu não terminei ainda. Tá. Só quero trazer aqui porque foi feita a pergunta, né, sobre o benjoim styrax aqui, e seria interessante que nós colocássemos aqui para explicar. Cadê? Aqui é o bálsamo de Gileade. Lembra da pergunta? Está lá em Jeremias 8:22. Onde era Gileade? Gileade era uma região montanhosa e pedregosa, ficava ao oriente do Rio Jordão. E nessa região havia muitos bosques, florestas, e havia a árvore de benjoim, o benjoeiro, benjoim styrax. Daquele benjoeiro, eles retiravam a resina. E essa resina de benjoim era usada para a cura dos olhos, da pele, como remédio naquela época, né? Na época bíblica. Por isso que eles falam do bálsamo de Gileade. Ele era maravilhoso, procuradíssimo na época, né? Porque o pessoal ia atrás das curas. Muito procurado. E daí vem o bálsamo de Gileade, porque às vezes as pessoas pensam que o bálsamo de Gileade, que Gileade é o componente da cura. Não, é o bálsamo da cidade de Gileade. E o bálsamo da cidade de Gileade é o benjoim styrax, a árvore do benjoeiro, a resina da árvore. Nossa, entendeu? Fantástico. Se você quiser abrir para cheirar, pode abrir. Eu quero, eu não quero ficar abrindo. Não, pode abrir. Não, eu preparei, eu deixei esses especialmente para nós usarmos hoje. Quer usar o papelzinho ou... Fica à vontade. Tá, vou usar no dedo aqui mesmo. Enquanto ele usa no dedo, vou falar para vocês da acomodação olfativa.
Por exemplo, ele está usando um perfume, usando outro cheiro. Quando você usa a fitinha, a gente chama de fitinha olfativa, né? Um papelzinho, ou você tiver em casa um papelzinho grosso e pinga ali a gotinha do perfume, a gotinha do óleo essencial para você conhecer, e você aproxima da narina, não tá tocando em você. Então, é de menor intensidade a interação. Como você passa na pele, você já está interagindo. Sabe quanto tempo essa substância que você passou na pele vai demorar para entrar na sua corrente sanguínea? 40 segundos. Sério? Sério. 40 segundos? Ele entra pelo olfato aqui. E se você passa na pele aqui, ela tem livre acesso. Por quê? É uma substância natural. Entendi. É uma substância Gostoso. natural. Não encontra. Ela é abaunilhada, né? Tem um fundo isso mesmo. de baunilha. Isso, lembrei meio até doce. Lembrei até de alguém, né? Que gosta de baunilha. Entendeu? Então, esse é o precioso bálsamo de Gileade. Nossa, que maravilha. Entendeu? É um dos perfumes mais comentados da época. Então, você usa a fitinha olfativa para isso. Que maravilha, né? Tá tendo a honra de experimentar tudo isso daqui, né? Deixa eu ver mais. Aqui, tem mais um óleo que nós precisamos falar dele. É o nardo. Tá por aí? Tá aqui. Aqui, ó. Não, tá por aí? Aqui. Deixa eu ver. Óleo de nardo. Dá uma procurada aí. Esse aqui. Cadê, Tem gente? outro nome ou é... É esse aqui? Aqui, nardo. Nardo. Tá como espicanardo. Isso. Vem da Índia esse. É uma planta também. Esse é uma planta, não é árvore, é planta. E ela dá uma haste, e na haste, onde tem a flor, tem um monte de espiguetas, que chama. Por isso que é chamado de espicanardo. E ela ela tem um aroma muito pungente, muito precioso. Quando Maria entra naquele jantar na casa de Simão, e ela vai ungir os pés de Jesus em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tinha feito por ela, a tinha perdoado. Ela manifesta para o Senhor o seu coração através daquela unção, usando eu quero ver. vaso de alabastro. Aí nós vamos quebrar outro paradigma. Um vaso de alabastro cheio de nardo. Porque o povo chega para mim, pastora Vera, eu quero que a senhora faça para mim o perfume de alabastro. Eu falo, impossível, meu querido. Porque... Não, eu sei que a senhora faz de tudo. Por que não... Eu quero um perfume de alabastro. Gente, alabastro era o vaso que continha o perfume de nardo. Posso abrir? Uhum. Nossa, cara. Nardo precioso. Naquele tempo, eles costumavam guardar a fragrância de nardo, que era muito cara, preciosíssima, de alto valor, dentro de um vaso de alabastro. O que acontecia? Aquele vaso era modelado e fechado, selado. Não tinha como abrir, ou seja, não tinha como destampar o vaso. Entende? Então, por isso que ele especifica, né? O autor do Evangelho, ele especifica que era um vaso de alabastro, ou seja, um vaso que não podia ser aberto por outra forma que não fosse quebrando. E Maria não mede esforços. O seu amor, a sua reverência, o nível de adoração era tão forte no coração dela que ela quebra. Nossa, gostoso mesmo. Provavelmente aquilo ali estava sendo guardado como uma herança para ela, né? Pelo alto valor que tinha. Mas para ela pouco importava. O que importava era honrar o Senhor. Por isso que é tido como a unção de nardo como uma expressão máxima da adoração. Né? Alguém que é capaz de dar o seu melhor. Alguém que é capaz de dar o seu tudo. O seu tudo, não preocupado com o valor material, não preocupado com reputação, o que iriam achar dela, uma mulher que não tinha autorização para entrar num jantar
vamos dizer, formal como aquele na casa de Simão, né? Mas ali ela comete aquela indelicadeza a ponto E que quantia que ela tinha, mais ou menos? O quê? De nardo? O vaso. O vaso não eram vasos assim grandes, nem, eu creio que era de 20 centímetros. Tá, levando em hoje, em consideração, isso aqui vale quanto, um desse aqui? 10 ml? Isso. 10 ml de nardo está na faixa de R$80. Se você for ele já diluído. Agora, se você for comprar o óleo essencial de nardo, é R$260, 300. Tá, mas na quantia dela, então só pra gente ter noção que era... Não, gente, na quantia dela, original, naquela época, era 300 denários. Valia o salário de um ano inteiro de um trabalhador. Quer dizer, você teria que trabalhar o ano inteiro para pagar aquele perfume. Nossa. Por isso que escandalizou, né? Escandalizou. Você vendo Judas, né? Tão preocupado, né? Não podia fazer isso. Vamos vender. Vai render. E o Senhor, além de respaldá-la, né? Que ele diz, não, ela fez isso me preparando. Né? Me preparando para o meu sepultamento, para... E com esse cheiro que eu estou sentindo aqui agora. Sim, com essa fragrância, com essa fragrância maravilhosa. E ainda digo mais, olha a bênção da adoração perfeita, da adoração inteira, da adoração de corpo, alma e espírito, da adoração em espírito e em verdade, como a palavra diz. A bênção disso, o Senhor falou, aonde este evangelho for pregado, ou seja, no mundo inteiro, isto vai ser contado para a memória dela. Gente, olha que coisa linda. Hein? Toda vez que eu ouço falar do nardo, ouço essa história, eu me lembro das palavras de Jesus. Aquela mulher marcou a história com a sua adoração. Ela marcou a história. Então, nós somos convidados pelo Senhor a marcar a vida das pessoas ao nosso redor, a marcar a nossa comunidade, os lugares a quem nós temos... Quem quer que nós tenhamos o privilégio de conhecer ou de cruzar, né, de ter um relacionamento com as nossas vidas, exalando o cheiro de Cristo, a fragrância de Cristo. As boas novas de Cristo, as boas notícias, né? E boas novas são boas notícias do amor de Deus, da graça de Deus, o cheiro do Senhor, a bondade de Deus. Então, tudo isso é o bom perfume do Senhor, as virtudes do Machia, né? Do ungido de Deus. Hoje nós temos o privilégio de podermos fazer o óleo da unção. Na antiga aliança não era permitido fazer. Hoje nós estamos na nova aliança e Yeshua é a nossa unção. Nós temos à disposição toda uma gama de componentes, de substâncias. Hoje nós podemos pegar um óleo desse, um óleo essencial e fazer a listagem de todos os seus componentes e como aproveitar o seu potencial, né? O potencial de cada um. Ou seja, nós temos tudo nas nossas mãos para estar bem, viver bem e ainda servir bem as pessoas. Muito bem. Vera, eu queria te agradecer. A gente vai acabando, já faz 1h30 que a gente está conversando. 1h30! Eu confesso que eu estou até um pouco emocionado de você ter trazido aqui essa... Eu não imaginei que você fosse trazer isso aqui, não imaginei tanta coisa assim. Mas você acha que eu não iria trazer? Não era possível. Depois dos seus questionamentos, você ficou tão espontâneo, tão assim, emocionado, que eu falei, eu preciso levar para que ele conheça, para que ele desfrute. Né? E eu quero confirmar, perdão de te interromper, esse desfrute entregando. Cadê? Amarilis, sândalo. O sândalo para você. Ai, muito obrigado. Eu fico emocionado, sabe por quê? Porque tem valor quando você sabe a história. Sim. E vendo isso você falar. Agrega valores. E vendo você falar aí, sabe, de Maria aos pés de Jesus e sentindo esse cheiro.
Sabe? Não tem como explicar isso. Sabe? Você está experimentando daquilo que foi um ato de adoração, um ato de entrega. Sabe? Você experimentar o cheiro aqui de que Salomão valorizava, que eles valorizavam. E que honra nossa poder ter isso aqui hoje. Na época, olha quem tinha. Né? Pessoas simples como nós jamais teríamos 10 ml disso aqui. 5 que seja, jamais teríamos esse acesso. E depois desse papo todo, eu fico imaginando, né, as pessoas estão assistindo, o quanto eles gostariam de estar aqui. E aí você dá o seu contato, porque eu acredito que a pessoa, se você quiser sândalo, né? O óleo aqui de nardo, né? Que Maria lavou os pés de Jesus. Sim. E o que mais que você falou que levaram para Jesus? É incenso. Incenso. Nós chamamos olíbano, mas é o incenso. Olíbano. Isso, e para as pessoas que quiserem experimentar isso aqui, né? Para te vou entrar falar em contato com você. Do meu carro-chefe, que é o óleo de unção, né? Que nós já fizemos muitos litros e continuamos servindo. Né? O Vera Essência é um ateliê, mas nós também somos um ministério. Né? Nós servimos o corpo de Cristo, nós servimos as pessoas. Então, esse óleo está disponível para você e nossos outros óleos de unção também. Mas quando você vem e adquire, né, um produto desse, você compra um óleo de unção, nós dizemos que você está ofertando. Porque a nossa renda líquida, ela é destinada às missões. Nós destinamos às missões, tanto no Brasil como no exterior. Nós já enviamos nossos produtos para vários países da Europa. Nossa! Deixa eu ver, o país mais distante que nós já enviamos os nossos óleos de unção foi para a Austrália. Nós já enviamos nossos óleos de unção para a Austrália, para as Ilhas Fiji. Nós já enviamos para missionários nas Ilhas Fiji. Então, nós temos, assim, um prazer, sabe? É uma alegria mesmo de poder abençoar as pessoas. Abençoar com o entendimento, o conhecimento, para que elas possam desfrutar dessas maravilhas que nós temos. Então, eu vou passar o meu contato da página, @Veressência, tudo junto. No Facebook eu estou como Vera Oliveira, no Instagram como Veressência, e o meu número de contato é 12988646759. Vai ser um prazer te atender e conversar com você também. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Quando eu te convidei, você topou de cara. Agradeço. Eu vi que você se dedicou, trouxe tudo isso daqui. Tem um monte aqui ainda, gente. Deixa eu mostrar aqui. Tem bastante coisa. Nem dá tempo de mostrar aqui, ó. Mas esse, ó. Esse aqui é o, vamos falando. Esse aqui é o Marrocos. Esse é mirra do Marrocos. Essa é uma variante da mirra. Acácia da África. Da África. E esse aqui eu não tô... Marrocos, alguma coisa de Marrocos. Não, são dois. São dois, tá. Porque esse aqui tem destino. Né? Então, é o que eu falei, eu trouxe aquilo que mais saltou aos seus olhos. O sândalo, essa mirra é muito especial, viu? E a mirra. Muito obrigado, eu agradeço. Eu fico feliz. Usá-las. Eu considero que essa experiência que você trouxe para mim hoje aqui é uma das maiores que eu vivi na minha vida. Porque foi muito sentimental, sabe? Para mim, saber essa história e experimentar desse cheiro. Eu gosto muito de cheiro. Eu sou muito sensível ao cheiro. Sim. Né? Nota-se que você... o seu sistema... as suas emoções respondem ao cheiro. Tá vendo? E até o negativo também. Porque às vezes a minha esposa coloca alguns perfumes que eu já falo para ela... Irrita. Isso, na hora eu falo para ela, não vai dar certo isso daí. Já me incomodou aqui. E eu fico muito feliz. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que o pessoal possa entrar em contato com você. Sim, eu fico agradecida. E... Mesmo que seja para uma conversa, para tirar uma dúvida sobre alguma coisa que você quer conhecer, algum óleo que te chamou a atenção, pode ligar, a gente bate um papo gostoso. Então, muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu, isso aí.